o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos. É muito bom ter você aqui conosco. Nós estamos começando mais esse culto. Eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos começar fazendo a leitura que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 ao 14, que assim diz: Portanto, irmãos, somos devedores, não é a carne, não para a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós sabemos que nem sempre é fácil realizar a vontade do Espírito. Dentro de nós existe uma guerra constante entre a nossa carne e o Espírito. E é necessário que nós estejamos constantemente alimentando o Espírito dentro de nós, para que nós possamos realizar a vontade daquele que um dia nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós entendemos e nós aceitamos esse chamado. Nós demos esse primeiro passo, nós atendemos a esse primeiro convite de Jesus. Estamos aqui na presença dele. Então eu convido você a juntos cantarmos e pedirmos para que o Senhor nos encha do seu Espírito. Nós estamos aqui procurando isso, um relacionamento mais íntimo, mais próximo com ele, para que nós possamos ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Então vamos juntos louvar ao Senhor.
Vamos juntos. Espírito, cante. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ó Senhor Jesus, recebe a nossa adoração, Pai. Teu Espírito Santo preencha, Senhor Deus, o nosso coração e a nossa vida. Que nós possamos ser um reflexo de quem Tu és todos os dias. Amém? Aplauda o Senhor. Vamos juntos declarar. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. O único motivo que os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo, Senhor. Tu és digno da nossa adoração, Pai. Recebe o nosso louvor. Vamos juntos declarar. Erga a sua voz com força. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu
Ti, Senhor Jesus. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor um dia nos alcançou. Não há ninguém que se compare, não há nada nessa vida que se compare ao que o Senhor tem para nós. Não há nada que se compare ao Teu Senhor na nossa vida, Pai Santo. Preenche-nos, Deus, que nós possamos ser cheios de Ti, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em Ti se ache só Ti.
cada pessoa que tu trouxe até aqui, Senhor, que veio para te cultuar, te adorar, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que tu possa, Senhor, sondar os nossos corações, que tu possa, Senhor, quebrantar-nos e transformar-nos, Senhor. Molda-nos, Senhor, conforme o teu querer, para sermos, Senhor, usados e servos teus, Senhor. Usa-nos, Senhor, para aqui, Senhor, onde estamos nessa terra, temporariamente, possamos, Senhor, fazer a tua vontade e tornar Cristo conhecido, Pai amado, aqueles que não conhecem. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, e tua palavra venha de encontro aos nossos corações e nossa necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Quero dar boa noite para você, dizer sempre da alegria que é poder receber cada um aqui, ter cada um de vocês entre nós é motivo de muita alegria para o nosso coração. Esse é o momento em que nós dedicamos ao Senhor as nossas contribuições, nossos dízimos e nossas ofertas. Mas antes de participarmos desse momento, eu queria convidar, eu queria trazer à sua mente um agradecimento. Eu queria dizer para você da alegria que nós estamos vivendo, que nós temos muita coisa para celebrar em nossa igreja. Esse ano tem sido um ano de muitas conquistas para a gente, e uma das conquistas que eu quero agora tornar um marco para a nossa igreja, nós estávamos em obra nessas duas salas aqui da frente, as duas salas aqui de baixo. Essa primeira sala é um berçário, a segunda sala lá é a central de voluntários, e eu queria muito agradecer, porque você, por meio das suas contribuições, por meio das suas ofertas, isso tem sido possível realizar, e nós temos muita coisa a celebrar. E essa primeira sala, que é o berçário, ela foi toda revitalizada, e aí eu falo tanto da estrutura física, como forro, elétrica, piso, banheiro, toda ela revitalizada, toda ela reestruturada, mas também a parte da decoração, a parte do ambiente, né? Agora tem um berço novo, tem cadeira de amamentação, tem uma televisão, tem sofá, tem um tatame, tem os brinquedos, tem toda a segurança que a gente pode oferecer, daquilo que é o melhor que a gente pode oferecer como igreja. E sobre isso não diz respeito à estrutura física, não diz respeito, o que mais importa aí não é o estabelecimento, o que importa aí é o movimento. Igreja não é um estabelecimento, igreja é um movimento de discípulos de Jesus, que usa o lugar e o ambiente como estratégia de proclamar Jesus. Porque nós aprendemos ontem que até banheiro evangeliza. É isso que aprendemos ontem, quem esteve aqui ontem? Vocês estão vendo algumas cabeças balançar, né? Você está entendendo o que isso quer dizer? Depois você vai saber como é que um banheiro evangeliza. Eu vou contar isso depois. Mas o que eu quero dizer é que até as estruturas que nós temos podem proclamar Cristo. Nós entendemos que quando fazemos o melhor que podemos, nós fazemos porque representamos o Deus a quem conhecemos. E Ele é um Deus muito caprichoso em tudo que faz, um Deus muito amoroso e faz tudo da sua melhor maneira. Então eu quero muito agradecer. Quero agradecer também porque tem uma equipe toda por trás, e aí eu preciso falar o nome dessas pessoas também que ajudam. Porque ontem nós estávamos aqui no encontro de voluntários, lembrando de vários ministérios, mas teve um ministério que eu não citei, né? Que é o pessoal que cuida da manutenção e da obra. Esse tecladista que está aqui também cuida da manutenção e da obra. Aquele cara que está no som também cuida da manutenção e da obra. O que está lá no estacionamento, que se chama Milton, também cuida da manutenção. E do que eles estão falando dessa turma? Cadê o Paulo? Paulo acho que ainda não está aqui, mas também cuida da manutenção. Você já percebeu que quando as lâmpadas queimam, você sabe que queimam, quem é que troca, né? Então, são esses homens aqui que estão aqui nos ajudando. Quando alguma coisa precisa ser ajustada, uma torneira que está vazando, alguma coisa que precisa ser calibrada, a gente tem essa turma que nos ajuda muito e que se desdobra. E é um trabalho que você dificilmente vai ver no Instagram, não é não? Dificilmente você vai ganhar holofote sobre eles, mas é um trabalho que é fundamental. E eu quero muito agradecer o Márcio, que a gente chama de Marcinho. Para você ter uma noção, foi o arquiteto que projetou essas duas salas. Então tudo que foi feito veio da mente desse rapaz. E ele não só é o arquiteto, ele também é o eletricista, ele também é o pintor, ele também é o pedreiro, ele também é o rejuntador, ele é também esses caras. Então a gente ganhou um presente completo, né? A gente ganha o arquiteto e ganha também o executor da obra, né? Que legal. Então agradecer a todo mundo que tem feito parte disso. Um outro grande agradecimento que eu preciso também fazer
é que ontem nós havíamos mobilizado, quer dizer, domingo passado nós havíamos mobilizado a igreja para que a gente está preparando uma campanha de arrecadação de roupas, calçados, utensílios domésticos, uma campanha também para que você queira doar brinquedos. E eu quero agradecer porque isso já tem chegado para a gente, já tem chegado um volume muito grande, inclusive. Eu quero muito agradecer a generosidade dos irmãos. Isso também é uma forma de expressão da nossa adoração. Então você que tem roupa, calçados, utensílios domésticos e brinquedos em bom estado e deseja contribuir, deseja doar, nossa igreja está recebendo. Você pode trazer, o pessoal da recepção vai guardar. Você pode também trazer ao longo da semana por meio dos pequenos grupos. Então são maneiras que a gente tem para receber. E agora sim eu quero encorajar você a participar desse momento de oferta, contribuições financeiras. Existem 2 canais em nossa igreja que você pode fazer: via QR Code ou via envelope. Os envelopes estão ali, estão aqui, e você pode ofertar. Mas faça isso com o coração que esteja motivado por uma gratidão e não por uma obrigação. Faça isso com o coração que esteja comprometido em dizer: Senhor, obrigado por tudo. Eu reconheço que tudo que eu tenho recebido veio das Tuas mãos. E me dá sabedoria para usar isso de uma maneira em que proclame o Teu nome. Nós vamos orar e você vai poder também ofertar nesse momento. Querido Deus, obrigado. Obrigado pelas canções que ministram aos nossos corações. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado por esse momento tão especial em que nós reunimos com os nossos irmãos para cultuarmos ao Senhor, para ouvirmos da Tua palavra, mas também para contribuirmos, para de alguma forma nos juntar àquilo que o Senhor está fazendo, fazer com que o Teu Evangelho chegue a muitos outros corações que ainda não conhecem. Obrigado, Senhor, pela mobilização da Tua igreja, que tem se disposto a trabalhar, a executar, a servir, a abençoar. Obrigado pela equipe tão generosa que o Senhor tem nos permitido viver. Senhor Jesus, que toda essa energia, que toda essa força seja dedicado ao único alvo, que seja revelar o Senhor por onde nós formos, e aqueles que um dia possam chegar aqui também possam ser encontrados por essa graça maravilhosa que nos alcançou. Nós fazemos o que fazemos não movidos por um medo, por uma obrigação, por termos medo de ser punidos por um Deus vingativo. Não, Senhor. Nós fazemos o que fazemos porque quando nós fomos encontrados pelo Senhor, o Senhor derramou graça, bondade. Isso nos constrangeu, isso nos levou a agir, mas movidos por gratidão, movidos por louvor, movidos por uma ação voluntária que deseja te adorar. E eu espero que os corações aqui, essa noite reunidos, também estejam alinhados a esse propósito. Recebe a nossa adoração por meio das nossas contribuições financeiras e da sabedoria da Tua igreja para usar da melhor forma. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Então você pode fazer isso nesse momento. Não vai ter ninguém aqui à frente, você pode ofertar agora. Agora sim eu quero falar para você do que aconteceu ontem aqui. Nós tivemos um encontro de voluntários e nós tivemos a alegria de ter vários momentos acontecendo no final da tarde e no início da noite de ontem. Foi o momento de nós ouvirmos testemunhos, foi o momento de nós agradecermos essa equipe tão forte da nossa igreja, mas também foi o momento de a gente se emocionar, né? Foi o momento de a gente rir e chorar, né? Faz parte, mas também foi o momento de a gente comer e celebrar.
E ontem nós ouvimos um testemunho que eu falei para você de uma pessoa que está aqui com a gente servindo. E ela disse que uma das coisas que impactou ela foi no momento em que ela precisou sair do momento de culto e ir ao banheiro, porque ela estava muito emocionada. E quando ela chegou no banheiro, ela ficou encantada, porque estava tudo muito limpinho, muito organizado. E ela ficou entendendo que aquilo também era um gesto de Deus para falar com ela. E como isso mexeu. Então foi a primeira vez que eu ouvi que um banheiro evangelizou alguém. E eu fico feliz que Deus use até os banheiros, né, para a glória dele. Mas eu fiquei pensando como é que um banheiro louva ao Senhor, né? Como é que um banheiro pode glorificar a Deus? Bom, um banheiro louva ao Senhor quando ele é o melhor banheiro que ele pode ser. Porque na verdade, como é que um pássaro louva ao Senhor? Quando ele é um pássaro, quando ele vive como pássaro, porque ele foi designado por propósito de ser pássaro. Como é que eu e você glorificamos ao Senhor? Quando as nossas vidas também são vividas para a glória dele, naquilo que nós podemos oferecer do melhor que temos para ele. Isso é viver para a glória de Deus, nas pequenas ações, no dia a dia, no cotidiano. E eu queria que você assistisse um pouquinho do vídeo que foi... o vídeo mostra um pouquinho do que aconteceu ontem. Eu queria que você nos acompanhasse nesse momento. Excelente, aplausos, por favor. Agora eu quero chamar essa turma que esteve ontem, que veio à frente. Eu quero chamar para que eles possam vir agora à frente. Podem vir vocês que se formaram nessa última turma do Conectar. Por favor, venham aqui à frente. Deixa eu apresentar eles para vocês. Quem é essa turma ou quem são essas pessoas aqui? Podem subir, por favor. Me acompanhem aqui. Essa turma, ela aqui em nossa igreja, para você participar e ser efetivamente membro de nossa igreja, a gente tem uma turma que se chama Conectar, que é o primeiro passo para você conhecer. Daniel, pode vir um pouquinho mais para cá. E se envolver e participar como igreja. Deixa eu sair daqui da frente. E eles são 4 encontros. Tem uma turma até um pouco maior, que hoje não puderam estar aqui. Mas essa turma que compõe e hoje está dando passo, nós queremos dizer, sejam bem-vindos a essa igreja. Nós estamos muito felizes com vocês. Cada um tem uma história, cada um tem uma caminhada.
E eu queria dizer que vocês pertencem a uma família. Eu queria dizer que vocês pertencem a um corpo de Cristo. E que nós temos uma mensagem para proclamar, que é tornar o nosso Senhor Jesus conhecido. E nós estamos muito felizes em ter vocês. E saber que vocês estão dispostos e compromissados nessa proclamação do Evangelho. Então agora eu queria convidar as meninas que são da Central de Voluntários. Quem são essas meninas a virem à frente? Cadê essas meninas? Elas estão ali, já levantando. Radassa, Kelly, Emily. A Letícia está em algum lugar aí. Pronto, a Letícia estava aqui na frente já. E eu vou chamar o Charles para orar por essa turma. Charles é alguém que também nos ajuda no pastoreio dessa igreja. E eu quero que a gente possa ficar em pé para orar, agradecer a vida desse povo que está se juntando a essa igreja e agora faz parte oficialmente dessa igreja. E o Charles vai falar mais alguma coisinha. Só quero salientar que essa é a quarta turma do Conectar, que essa turma tem o meu filho e os demais. Nós estamos muito felizes com todos vocês. Eu estava lembrando agora, o pastor falou isso algumas vezes também. A gente é de uma geração que entrou na igreja e alguém me permitiu um dia chegar no púlpito e fazer uma pregação. E eu sei fazer isso para a glória de Deus, amém. Mas antes disso, alguém me deu uma vassoura e disse: vai varrer o chão, vai carregar os bancos. Na época era banco de igreja. E a gente é de uma época que fazia tudo na igreja. E vai se descobrindo nisso que vai fazendo. Hoje a gente tem uma turma que eu quero falar assim para vocês. Talvez vocês nem saibam no que vocês se meteram. Mas é para a glória de Deus. Vai dar tudo certo. Vou pedir a você que coloque suas mãos para frente em sinal de bênção, de confirmação de Deus desse povo que se dirige agora ao Senhor. Para servir, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós estamos felizes, Deus, porque há algo incrível acontecendo aqui, Senhor. Pessoas mobilizadas por amor a Ti, para colaborar com a obra que engrandece o Teu reino, Senhor. Nós temos tanto a Te agradecer, Pai, mas nós queremos Te pedir por esse povo, que é nosso povo também, que é nossa família, que são irmãos nossos, que Tu primeiro, Senhor, confirmes neles, em cada um e em cada coração, o amor intenso pelo Senhor Jesus Cristo. E que por amar o Senhor Jesus, eles também amem a obra do Senhor Jesus. Por amar o Senhor Jesus, eles amem a igreja do Senhor Jesus. Por amar o Senhor Jesus, eles amem participar naquilo que eles podem para o engrandecimento do Teu reino. Por amar o Senhor Jesus, que eles tenham um coração grato pelo Senhor ter permitido que eles possam participar de maneira ativa e colaborativa no reino de Deus. Que o amor por Jesus seja a primeira coisa que mova cada coração. E esse amor, Senhor, inspire gratidão, inspire dedicação, inspire serviço, inspire entrega. E tudo isso, Senhor, numa alegria que não pode ser explicada pelos homens. A alegria de servir ao Senhor. Que nos pequenos detalhes, ó Pai, nós possamos ver o Teu povo colaborando para a glória do Teu reino, Senhor. Daquele que prega no púlpito, as pessoas que lavam o mundo, que nós possamos ver pessoas comprometidas em fazer o melhor para o Senhor Jesus. E que essa igreja, Senhor, tenha marcado no seu coração esse momento, quando viu pessoas dizendo: sim, eu quero servir a Deus. Eu quero nessa igreja começar um laboratório de serviço, de entrega, de prestação de atividades, para que isso somente seja um pouco mais do muito que eu vou fazer lá fora. Que aquilo que eu faço aqui dentro, para o momento do culto, da adoração, seja tão somente uma extensão daquilo que eu já faço na minha vida, mostrando, revelando, tornando o Senhor Jesus Cristo conhecido. Ó Deus amado, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, enche a Tua igreja de fervor e de alegria, por ver pessoas dizendo sim para o Senhor, para o reino e para a obra do Senhor Jesus Cristo. E que a Tua igreja, Senhor, possa, com convicção e amor que esse momento inspira, dizer amém e saudar com uma salva de palmas o Senhor Jesus, que é digno de todo louvor e toda adoração. Deus abençoe vocês, queridos. Bem-vindos à Família Esperança. Família Campos Manaus, bem-vindos. Obrigado, pessoal. Alguns deles já vão voltar para a sua posição de trabalho, né, de serviço. Agradecer a todo mundo. A Central de Voluntários que cuida dessa turma e lidera. E a Central de Voluntários não cuida somente de uma escala, mas
também nos ajuda na caminhada. E para você ter uma noção, hoje nós temos um pouco mais de 110 voluntários nessa igreja. Então é um número bem expressivo. E tudo que acontece nessa igreja é feito por voluntários. Toda a limpeza, toda a estrutura, tudo mais que você está vendo aqui são feitos por voluntários. E a central de voluntários, essas 4 meninas aí, é quem administra e faz a gestão de todo esse voluntariado. E tem sido muito especial. Eu quero agora fazer um convite para você, um convite muito, muito especial. Eu sei que quando você entrou, você viu esse banner do Summit. E eu queria que você assistisse esse vídeo. E logo após a irmã Vânia vai estar aqui explicando um pouco mais. Então presta bem atenção nesse convite que a gente vai fazer para você. Sua liderança aparece todos os dias, na forma como cuida, orienta, organiza, sonha e serve. Fé, coragem, influência, amor, propósito, perseverança. Você inspira muito mais do que imagina e você não está sozinha. O Summit Mulheres é um evento presencial feito para mulheres que desejam crescer, influenciar e transformar o mundo ao seu redor. Aprendemos com grandes líderes de todo o mundo. Refletimos com mulheres reais do Brasil. Crescemos na referência de Cristo, o nosso maior exemplo. Liderar é isso. É servir com propósito. É fazer a diferença exatamente onde você está. No Summit Mulheres, você vai ser inspirada, equipada e desafiada a florescer onde Deus te plantou. Participe do Summit Mulheres, porque quando uma mulher lidera, vidas são transformadas. Boa noite, igreja. Eu vim aqui fazer esse convite especial às mulheres, não somente da nossa igreja, né, mas todas as mulheres que também nós conhecemos, nossas amigas, da família, para que venham ao Summit Mulheres, né? Aí, às vezes, a gente pode pensar assim, mas por que eu vou fazer um treinamento de liderança? Eu não tenho cargo de liderança, né? Não trabalho com isso. A verdade é que liderança não é cargo. A liderança é uma atitude. Todas nós somos líderes de uma certa medida. Seja no nosso trabalho, é possível que você tenha um cargo que de uma forma mais clara, você se enxergue como líder, mas a verdade é que a gente lidera o tempo todo. A gente lidera na nossa casa, a gente lidera nosso círculo de amigos, a nossa família, a nossa comunidade, porque liderar tem a ver com inspirar, tem a ver com fazer com que as pessoas que estejam à sua volta caminhem junto com você na direção que você está ajudando-as a seguir. E para que a gente possa seguir essa boa direção, essa direção com propósito, essa direção debaixo da mão de Deus, é que nós convidamos você a aprender sobre várias ferramentas que vão ser apresentadas no Summit Mulher. Né? Nós vamos falar sobre como fortalecer sua fé, como adquirir um autoconhecimento, como adquirir inteligência emocional para executar essa questão de liderança, né? Como liderar com propósito, como a liderança é uma missão que nós devemos cumprir bem, né? Lembrando sempre um versículo de Colossenses 3:23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não como para homens. Esse exemplo que o pastor deu sobre o banheiro, ele tem a ver com isso. Né? Tudo aquilo que fizermos, quando nós fazemos com excelência, isso proclama a glória de Deus. Então, nós vamos aprender a proclamar a glória de Deus através das nossas vidas, das nossas atitudes, através da liderança, da inspiração que nós fazemos ao redor, a todos aqueles que nos cercam. Então, convidamos você, mulher, a estar conosco aqui no dia 15 de novembro. O evento vai acontecer das 17 até as 20h30. Tem uma inscrição a ser feita, né? Também tem uma taxa. Temos um desconto aí especial. Essa taxa ela é para suprir o material que você vai receber, também a alimentação, né? Toda a estrutura que a gente está montando para você. Teremos um banner e também teremos uma equipe aqui fora no final do culto, se você quiser mais informações. E tem o link de inscrição, vá lá que tem todas as informações para que você possa também convidar as suas amigas, as pessoas que você conhece a participar desse evento. Tá bom? Vamos juntos.
Obrigado, irmã Vânia. Inclusive, algumas pessoas já falaram comigo, disseram, poxa, Thiago, eu não vou poder estar nesse dia, mas eu quero contribuir, quero ofertar para a vida de alguém, para que outras pessoas possam estar e se inscrever. Então, se você também pode fazer isso, fala com a gente. A gente quer abençoar o maior número de pessoas possíveis, a gente quer poder reunir, trazer uma ferramenta muito eficiente de proclamação do Evangelho e como a gente pode se posicionar no mundo. E dito isso, agora eu quero convidar você. Você já sabe para onde a gente vai, né? Gálatas, por favor, Gálatas, mais uma vez Gálatas. Um livro que está no Novo Testamento e eu quero convidar você a abrir no capítulo 5. E nós chegamos na passagem mais gloriosa ou mais conhecida. Agora nós vamos falar do trecho da carta aos Gálatas, que é aquela que ganhou mais fama. E eu quero que você abra no versículo 13. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13. E é um texto muito precioso, muito conhecido. E eu quero que a gente possa prestar atenção e aprender com a palavra de Deus. Lições muito preciosas. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, mas, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Versículo 14, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Versículo 16 de Gálatas, no capítulo 5. Por isso digo, vivo pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que não pratiquem essas coisas, que não herdarão o reino de Deus. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é, você pode falar junto comigo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Contra essas coisas não há lei. Deixa eu continuar o texto para que você possa me acompanhar. Versículo 25. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Versículo 22, que a gente leu junto, eu vou repetir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Versículo 23 conclui dizendo, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há lei. A carta que nós estamos meditando já há algumas semanas, eu acho que a gente começou, era no mês de, não sei se final de agosto, início de setembro. Então você já está entendendo que a gente tem visto versículo, olhado versículo a versículo, para tentar entender a profundidade como essa carta, que é considerada uma carta explosiva da Bíblia, como ela mexe com o nosso entendimento. Um dos pilares que Paulo repete vez após vezes nessa carta é que a salvação é apenas pela graça e não pela lei. A salvação não é pela lei, não por obras. A salvação é somente pela graça e somente mediante a fé. Como nós temos falado, Paulo procura corrigir uma maneira de pensar daquele povo. E os primeiros 5 capítulos que Paulo se debruça, ele tenta corrigir essa maneira de pensar, mas a partir do versículo 12, e especialmente a partir do versículo 13, agora Paulo deseja aplicar essas verdades que ele ensinou. Então, depois que Paulo corrige a maneira de pensar, agora ele vai corrigir a maneira de viver.
Ou melhor, ele vai, agora que ele disse como é que nós devemos pensar, agora ele vai dizer como nós deveríamos colocar isso em prática. Como é que essas verdades ensinadas no capítulo 1, 2, 3, 4 e parte do 5, como é que elas se aplicam à nossa vida? Como é que essa frase que por vezes a gente repete, como é que isso se aplica ao nosso dia? Que você é salvo pela graça, que a graça nos traz liberdade. Mas especialmente no capítulo 5, que Paulo está tentando corrigir e tentando nos mostrar, é que a graça de Deus que nos traz liberdade, mas o que nós devemos fazer com essa graça que nos traz liberdade? Como é que a gente vai usar e viver dessa graça que nos traz liberdade? A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta muito poderosa. E do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12, Paulo está alertando aos seus leitores para que não percam a liberdade que foi conquistada por Jesus. Então, do versículo 1 do capítulo 5 ao versículo 12, o tema central é não percam a liberdade. Agora, do versículo 13, versículo 14 e versículo 15, Paulo faz um segundo alerta. Qual é o alerta de Paulo? Primeiro, qual é? Não percam a liberdade. O segundo, qual é? Não abusem da liberdade. Então, primeiro, não percam a liberdade que vocês receberam em Jesus. Mas agora Paulo vai falar uma segunda coisa muito importante. Versículo 13, 14 e 15. Não abusem da liberdade que vocês receberam. Interessante isso. Paulo já alertou que é com muita facilidade que nós podemos perder a liberdade que já recebemos de Jesus. Porque nós podemos cair no legalismo, de querer viver conforme regras instituídas por homens. Ou queremos viver por justiça própria. Só que isso nos leva a perder a liberdade. Agora, um grande fator importante que Paulo tenta corrigir é que um outro erro possível, e que é muito comum de um cristão viver, é ele começar a cair na permissividade, que significa abusar da liberdade que ele recebeu. Ao longo dessas semanas, conversando com algumas pessoas acerca daquilo que estávamos meditando, algumas pessoas bem interessadas e preocupadas vinham conversar comigo assim, mas pastor, o senhor está falando sobre liberdade que a gente não precisa fazer nada, que nós somos aceitos por Deus por meio de Jesus. E eu percebia nas suas falas uma certa preocupação, dizendo assim, então a gente pode fazer o que quer, que está valendo. E algumas pessoas preocupadas, falando muito sinceramente, dizendo assim, pastor, será que é isso que eu entendi? Então, quer dizer que a gente vive sem limites, sem pudores, sem orientações. Então, quer dizer que a liberdade que recebemos em Jesus, ela é uma liberdade para a gente fazer o que bem entende. Mas a gente precisa, Paulo sabia desse perigo que nós podíamos cair. De um lado, nós temos um povo que vive pela lei, mas agora que foi liberto da lei, o que esse povo tende a viver? Ele tende a viver uma vida perniciosa. E aí Paulo tenta corrigir essa questão no comportamento. O que Paulo está nos ensinando, lá no versículo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo os libertou. Ou seja, não percam a liberdade. Não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Então, do versículo 1 ao versículo 12, Paulo está dizendo, não percam a liberdade que vocês receberam. Agora, versículo 13, por favor, que foi o texto que nós lemos essa noite. Por favor. Versículo 13 diz o seguinte, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. O que Paulo está querendo nos dizer é, gente, agora também não vão querer usar a liberdade que vocês receberam para pecar. Não achem que a liberdade conquistada por Jesus é uma liberdade que leva vocês ou permite vocês a viver uma vida de pecado. Não pensem agora que nós vamos viver sem princípios, sem balizadores, não é isso. É interessante que Paulo
Diz aí, contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Fazendo a sua leitura, o que significa dar ocasião à carne? O que é dar ocasião? Então, não usem a liberdade que vocês receberam em Jesus para dar ocasião. Não usem isso para dar ocasião à carne. O que ele quer dizer? Agora que vocês são livres, não deem oportunidade para pecar. Não permitam cultivar uma vida que vai dar vazão, ou ocasião, ou ambiente, ou contexto para pecar. O que Paulo está querendo dizer é, não se coloquem em situações, ou não se coloquem em contextos que vão favorecer a vida de pecado. Não se exponham a ambientes, não se exponham a contextos que levam você a pecar. É exatamente isso que Deus quer nos dizer. Não se exponham a situações que levam vocês a pecar. A liberdade cristã é a liberdade do pecado. Mas, ou melhor dizendo, a liberdade cristã é a liberdade do pecado, mas não é a liberdade para pecar. Então significa que agora nós não somos mais pecadores? Não é isso. Não é isso que a palavra de Deus afirma. O que a Bíblia está dizendo é que agora, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos dizer não para situações que jamais teríamos conseguido dizer em outros momentos. Agora, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós podemos dizer não ao pecado que antes nos escravizava. Então, antigamente, nós fazíamos tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Mas estava tudo bem para a gente. A nossa mente não entendia aquilo como algo errado. Mas agora que o Espírito Santo habita em cada um de nós agimos diferente diante do pecado. Agora que o Espírito Santo mora em cada um de nós, agora todas as vezes em que nós voltamos à antiga vida de pecado, o Espírito Santo começa a provocar e mostrar para a gente que aquilo não combina mais com a nova maneira de viver. E agora o Espírito Santo provoca em nós a reflexão do arrependimento, da contrição do pecado. Então, liberdade, o que é liberdade? Liberdade pode ser considerada como a possibilidade de realizar a vida pelo Espírito, que é de viver a vontade do Pai. Porque quando nós estávamos presos ao pecado, nós nem sabíamos como fazer. Mas agora, pela vida vivida no Espírito, a gente consegue viver uma vida que glorifica a Deus. Isso é algo muito profundo que acontece de dentro para fora. Paulo não somente falou como viver, mas agora ele vai explicar ainda mais detalhado como isso é possível de viver. Versículo 13 ainda, a parte final dele. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Sirvam uns aos outros por meio do amor. O que ele está nos ensinando é que o alvo da vida cristã é que nós vivemos para servir os outros mediante o amor. Interessante. Porque se você olhar para a camisa de muitas das pessoas que você está vendo nessa igreja aqui, que é a camisa que representa o voluntariado dessa igreja, o que está escrito na camisa dessa turma? Você já prestou atenção? Amor e serviço. A marca da vida cristã, o alvo da vida cristã são essas palavras, amor e serviço. Está aí em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Servir, amar, essas são características de que você nasceu de novo. Essas são características de alguém que tem uma nova vida. Parece que Paulo vem falando sobre liberdade, agora ele vai falar sobre amor e serviço. Parece que ele mudou de assunto, mas na verdade não é ele, não está mudando de assunto. Ele está querendo nos dizer, olha, se vocês querem viver uma liberdade plena e total, eu vou dizer para vocês como vocês devem viver. Vocês devem parar de pensar em si mesmos. Parem de achar que o mundo gira em torno de você. Se vocês querem viver liberdade na sua plenitude, viva para os outros. Ame as pessoas. Use o seu viver e aquilo que Deus te deu para abençoar a vida dos outros.
Paulo não está mudando de assunto, Paulo está tornando claro como é que a gente vive plenamente a liberdade que nós recebemos de Jesus. Ou seja, como eu posso ser efetivamente livre? Olhe menos para você mesmo. Olhe mesmo para você mesmo. O que Paulo está querendo dizer é que o Evangelho não nos liberta somente da lei. O Evangelho não simplesmente nos liberta da culpa, do medo, do castigo. O Evangelho, ele não se prende a obediências de regras morais. Tem um monte de gente que acha que cristão vive para obedecer um monte de regra. É uma pena. É uma pena. O que Paulo está tentando desmontar é exatamente esse tema. Por que as pessoas dizem, não, eu não quero ser de uma igreja, ou cristão, ou crente, seja lá o que queira dizer, porque eles vivem presos a um monte de lei. Eu não sei que Bíblia você está lendo, cara. Aí também você diz, então ele não vive sem lei, pode fazer o que quer? Não é isso. É que agora, esses que são encontrados por Jesus, eles vivem para o quê? Para os outros, mediante o amor. Essa deveria ser a marca do cristão. Essa deveria ser a nossa identidade. Viver para servir os outros mediante o amor. O que Paulo está querendo dizer é que o Evangelho nos liberta de nós mesmos. Sabe quem é o pior patrão de você? É você mesmo. Quem é o cara que é o mais caxias consigo mesmo? Você. Você é o pior senhor de você mesmo. Se você acha que liberdade é fazer tudo o que te dá na telha, você ainda não entendeu que essa é a pior escravidão que existe. Porque você está escravo daquilo que você acha que é melhor. E você é escravo de você mesmo. E com isso, eu declaro que eu sou escravo das minhas vontades, eu sou escravo dos meus apetites e sou escravo dos meus desejos. E quem está me matando não é o meu cunhado, não é a minha esposa, não. É você que é o pior senhor de você mesmo. Porque você acabou se colocando numa cadeia que te aprisiona. E o que Paulo está querendo dizer, olha, se vocês querem viver plenamente em liberdade, parem de olhar para a vida achando que vocês são o centro delas. Porque o Evangelho nos liberta de nós mesmos. O Evangelho nos liberta de nós mesmos. O que Paulo está querendo dizer é que a nova vida em Jesus, ela nos faz viver agora com o Espírito Santo habitando em nossa vida, para que a gente consiga viver para coisas que a gente jamais conseguiria viver. Quando eu sou o senhor da minha história e eu decido tudo que é melhor para mim, eu acho que isso é liberdade. Mas provavelmente em algum momento da vida você vai chegar à conclusão de que você foi o pior Deus que poderia ser de você mesmo. O que é o cristianismo? É reconhecer que eu não sou o Senhor. Cristo é o meu Senhor. E que Ele é melhor Deus. E Ele é o único Deus que pode governar. Porque enquanto eu governei, eu só fiz tragédia. O meu jeito de governar, pensando só o que é melhor para mim, adoeceu as pessoas, feriu as pessoas, e eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Isso é transformação. Antigamente, nós fazíamos tudo que era contrário à vontade de Deus. E nós achávamos que essa era a vida que tinha que ser vivida de verdade. Mas, agora no versículo 3 ainda, sirvam uns aos outros por meio do amor. Não é um amor que explora, é um amor que serve. Isso é interessante. Quando a gente vive pelas nossas próprias vontades, e agora eu vou usar uma palavrinha que às vezes a gente não entende, viver na carne. O que é carne? É viver para a sua própria vontade, querer satisfazer a seus próprios desejos. Quando a gente vive para a nossa própria carne, a gente só consegue fazer o que interessa a gente. Então, qual é o nosso critério de vida? Eu só vou se é bom, se for bom para mim. O que as pessoas perguntam quando vivem pela sua própria carne? Elas perguntam assim, eu vou ganhar o que com isso? Qual é a vantagem para mim disso?
Inclusive, as pessoas que vivem para a sua própria carne, elas têm muita fragilidade nos seus relacionamentos. Por quê? Porque enquanto o outro é bom para mim, eu estou com ela. Mas se ela não for bom para mim, o que eu faço? Troca. Você acha que essa é a maneira de viver? Você não percebeu que você é escravo dos seus apetites? Agora, uma coisa é viver dessa forma, em que os seus relacionamentos são todos relacionamentos de mérito. Eu só estou com fulano, eu só estou com fulana porque ela é boa para mim. Mas a partir do momento em que ela não faz o que é bom para mim, eu acho que não é mais hora de permanecer lá. O que Jesus está querendo dizer é que o chamado para a vida cristã é uma outra coisa completamente oposta a essa. É uma vida que se doa mediante ao amor para o outro. E isso é antinatural. Você não vai conseguir pelo seu próprio jeito. Somente o Espírito consegue produzir isso no nosso modo de viver. Você jamais vai conseguir sozinho. Porque a sua natureza está pensando só em você. A sua natureza olha só para você. Eu sempre falo esse exemplo, eu sempre conto esse exemplo. Imagina que eu tiro uma foto aqui e digo assim, por favor, pessoal, sorriem para essa foto bonita. Pá, tirei a foto e digo, pessoal, coloca no telão. Para quem você vai olhar primeiro? Quem que você vai procurar na tela? Você está pensando em você. É natural. E você ainda pode chegar comigo e dizer assim, pastor, tira uma outra, porque eu não fiquei bem. Os outros 150 não importam, mas eu não fiquei legal. Tira outra foto. Porque a nossa natureza procura resolver o problema da minha carnalidade. O que é bom para mim, o que eu vou ganhar, qual é a minha vantagem. Mas a vida cristã é outra coisa. E eu sei que isso faz uma confusão na mente. A gente já não entende. Então, que vida é essa? Pois é. É uma vida que é vivida de maneira completamente a servir os outros por meio do amor. Talvez você diga assim, Tiago, desculpa, eu acho que você não tem trabalho durante a semana, eu acho que você vive numa bolha, porque não tem como viver essa vida que você está falando, que você está ensinando, ou mesmo que o texto bíblico está nos dizendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que Jesus tinha toda a liberdade? Provavelmente você vai dizer que claro que sim, Jesus tinha toda a liberdade. Jesus tinha todo o poder? Provavelmente você vai dizer que Jesus tinha todo o poder. E uma outra pergunta, Jesus tem toda a autoridade? Provavelmente você também vai concordar que sim, Jesus que tem toda a autoridade. Como é que alguém que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a liberdade vive? Ele vive para satisfazer as suas vontades. Quantas vezes Jesus usou o poder que ele tinha para benefício dele? Teve um episódio que Satanás disse para ele transformar a pedra em pão, para ele comer. Ele transformou pão, mas foi para os outros. Para ele, não. Tiveram 2 episódios em que ele multiplicou o pão. Mas ele não vivia para a satisfação da sua carne. Ele vivia para servir aos outros em amor. Por isso que Jesus é algo completamente escandaloso, como Paulo diz. Ele é algo completamente diferente daquilo que a gente pode supor. Versículo 14, toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse versículo 14 mexeu um pouco comigo quando eu estava estudando ele. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por que esse texto mexeu comigo? Porque ao longo de todo o livro de Gálatas, Paulo está dizendo, não vivam conforme a lei, não vivam conforme a lei. E agora ele está dizendo que a gente tem que cumprir essa lei? Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu tive a impressão, lendo, de dizer assim, Paulo, você não está se contradizendo, porque você repetiu, e agora você está dizendo que a gente tem que cumprir uma lei, que era amar as pessoas e amar o próximo como a si mesmo. Mas, na verdade, o que Paulo está querendo dizer é que a gente vai sim cumprir a lei. Mas, em outro momento da nossa vida, a gente fazia o cumprimento da lei porque a gente queria ser aceito por Deus. E Paulo está dizendo, não é dessa forma que vocês serão aceitos por Deus, cumprindo a lei. Vocês serão aceitos por Deus pelo que Jesus faz, e não pelo que você faz. Mas agora que você foi aceito por Deus, você vai cumprir a lei por
gratidão e não por obrigação. Os cristãos, eles estão livres da lei, como modo de conquistar mérito diante de Deus. Mas agora, você e eu obedecemos à lei como forma de agradar a Deus. Por isso que nós não jogamos a Bíblia e nem o Antigo Testamento fora. Nós procuramos cumprir, certos de que somos pecadores, mas que somos perdoados em Jesus. Mas nós procuramos cumprir porque nós queremos agradar o Deus que nos ama. Nós procuramos cumprir porque queremos satisfazer a vontade desse Deus. Versículo 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Como é que a gente se destrói mutuamente? Paulo está tentando corrigir duas maneiras de viver. Uma maneira de legalismo. As pessoas que querem colocar imposições e regras e religião e estão dizendo assim, vivam dessa forma. E se você viver dessa forma, você vai ser liberto. Mas Paulo está dizendo assim, não, essa maneira de viver, ela aprisiona. Mas também vem para o outro lado, o povo que diz assim, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quero, já que eu sou livre em Jesus, então eu posso fazer e viver da minha maneira. E Paulo está querendo dizer, essa maneira é danosa e essa maneira machuca, mas essa maneira também é danosa. E essa maneira libertina de viver também machuca. Por isso não fiquem se mordendo, ou se devorando, ou se destruindo mutuamente. Eu acho que essa conclusão você já deve ter entendido. Ok, Tiago, eu já sei que viver para mim mesmo não é a maneira que Jesus me chamou para viver. Mas eu não sei como é possível viver essa vida. Como é então que eu posso viver para o outro mediante o amor? Essa nova vida só é possível por meio do Espírito. É o que ele está dizendo no versículo 16. Preste atenção no versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando nós cremos na obra redentora de Jesus na cruz, a nossa vida é refeita. Eu não disse que a nossa vida é perfeita. Eu disse que a nossa vida é refeita. E o que é a nova vida em Jesus, que é uma vida refeita? É uma vida feita novamente. Pela fé, o Espírito passa a habitar em nós. E agora você e eu que temos a certeza da salvação que recebemos por meio de Jesus. Nós passamos a viver uma vida em que ela é refeita para a glória de Deus. Então agora nós somos refeitos pela obra de Deus, mediante a vida que esse Espírito vive em nós. Talvez quando você liga ou lê esse texto diga assim, não vivam para satisfazer os desejos da carne. O que vem na sua mente como desejo da carne? Deixa eu fazer mais uma correção. Geralmente a gente acha que desejos da carne são desejos de coisas materiais, né? Coisas mundanas. E nós achamos que essas coisas mundanas e carnais, elas são desprezíveis. E Deus não gosta delas. E nós achamos que aquilo que é espiritual é aquilo que é imaterial. E aí sim, o que é imaterial é algo que Deus se importa. Como se só o que importa para Deus é o que é espiritual. O que é material não é importante. Mas eu preciso corrigir isso também. Porque o Evangelho de Jesus, ele não veio para as nossas vidas para corrigir só o que é espiritual, imaterial. O Evangelho de Jesus, ele veio para corrigir também aquilo que é material. Porque o Evangelho de Jesus, ele veio para uma totalidade do nosso ser. E ele afeta a nossa vida como um todo. E o refazer de Deus afeta tanto o material quanto o espiritual. O que Deus está fazendo e está começando a agir por meio do Espírito na minha e na sua vida é uma obra de restauração daquilo que é material, mas também daquilo que é espiritual. A carne, geralmente, nós consideramos aquela vida que é vivida por mim. Isso é verdade. E essa vida que é vivida na carne é a vida que era vivida antes de conhecer Jesus. Quando eu não conhecia Jesus, eu vivia para mim mesmo. Eu me importava só comigo. O dinheiro era só meu. Aí tu diz, não, eu também ajudava a minha família. Mas você ajudava a sua família até onde você achava que era importante para você.
Porque se aquilo que você ajudava a sua família alterasse o seu modo de viver, aí você ficava preocupado. No final das contas, o importante era você. Mas essa é uma maneira de viver daqueles que estão na carne. O que a Bíblia está querendo dizer é que nós que vivemos pelo Espírito, ou aqueles que tiveram a habitação de Deus, eles vão começar a viver uma vida regida por Deus. E essa vida é vivida no relacionamento com Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer assim, ó, Tiago, não é a vida. Não viva, Tiago, mais como você vivia antes sem conhecer a Deus. Agora você deve viver uma vida como alguém que está sendo refeito por Deus. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Preste atenção em algumas palavras do versículo 17. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles têm desejos diferentes, e por eles terem desejos diferentes, eles vivem em conflito, de modo que eles não fazem o que desejam. Que expressa por vezes casamentos que são naufragados. São duas pessoas querendo obter do outro o prazer para si mesmo. E um reclama que o outro não sacia o outro. E eu estou lidando com a minha esposa, querendo que ela satisfaça os meus desejos. E a minha esposa lida comigo na ambição de que eu possa ser alguém que satisfaça os desejos dela. No final, tem duas pessoas vazias, querendo ser saciados pelo vazio dos outros. E aí Paulo está querendo dizer, olha, mas nem quando você conhecer a Jesus, vai acontecer um conflito da sua vontade com a vontade do Espírito. E aí vai acontecer uma diferença, um combate, um conflito. Porque a carne e o Espírito têm desejos diferentes. Mas a solução começa no versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que Paulo está querendo dizer é que existem duas distinções de viver. Existem duas maneiras de viver. Uma maneira voltada para a sua satisfação da carne e outra maneira em que é voltada para a satisfação do Espírito. Agora eu quero que você preste muita atenção naquilo que a gente vai ler a partir do versículo 19. O Paulo nos apresenta que existem hábitos. A pessoa que vive na carne, ela realiza alguns hábitos, ela tem algumas práticas, ela tem alguns costumes. E a pessoa que vive no Espírito tem algumas práticas e alguns costumes. O que Paulo está querendo dizer é, quem anda pela carne tem um resultado. E quem vive pelo Espírito também revela um resultado. Agora eu quero que você olhe essas coisas são antagônicas, são opostas. E eu quero que você faça uma análise na sua vida, olhando para o texto bíblico, qual é a maneira que você está vivendo. Ou você está vivendo pela carne, ou você está vivendo pelo Espírito. O que Paulo está querendo dizer é, como é que eu sei que essa pessoa vive pela carne ou pelo Espírito? Depende do que habita nela. Porque o fruto é um resultado do que está lá dentro. Então tem como eu saber quem habita em você? É só prestar atenção nos seus hábitos. O que Paulo está querendo dizer é que eu sei quem governa a sua vida. Basta olhar os seus hábitos, basta olhar os seus comportamentos, basta olhar a sua postura. O que Paulo está querendo dizer é que tem como sim saber quem vive pela carne e quem vive pelo Espírito, porque são coisas completamente opostas. O que Paulo está querendo dizer é que aquilo que nós externalizamos é resultado daquilo que nós temos e vivemos aqui dentro. Ou seja, quem habita em nós é refletido aqui fora. Quando você é o Senhor da sua vida,
isso se revela de um jeito. Quando Cristo é o Senhor da sua vida, isso também se revela de um outro jeito. E agora preste atenção na lista que Paulo vai mostrar para a gente. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos. Quem vive pela carne, sabe o que pratica? Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças. O que mais que eu não estou conseguindo ler daqui? Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como já antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas e não herdarão o reino de Deus. Essas são as obras da carne. O que Paulo está querendo dizer é: eu sei, se você pratica essas coisas, eu sei quem habita em você. Eu sei quem faz morada em você. Porque as práticas e as obras da carne são todas essas. Você já percebeu que não são todas em que a gente cai? Nosso corpo e a nossa carne têm inclinações para alguma delas. Agora você seja muito sincero. Se você é como eu, você sabe que você é preso a alguns desses pecados. Você já tentou se libertar deles? Eles continuam ainda sendo um fantasma para você? Porque eles fazem parte da sua carnalidade. Agora, essas coisas, Paulo está dizendo, não alimentem essas coisas. Não deem ocasião para que esses pecados afloresçam em você ou revelem em você. Porque essas atitudes não são compatíveis com aqueles que nasceram de novo. Essas coisas, elas existem em nós, elas ainda vivem em nós, mas a gente não deve alimentar essas coisas. Eu não devo alimentar porque isso representa a minha antiga maneira de viver. Mas agora o versículo 22, Paulo vai dizer quais são as evidências daqueles que conhecem a Jesus e têm as suas vidas transformadas por Jesus. Eu queria que você lesse comigo mais uma vez. Entretanto, o fruto, amor, alegria, paz, paciência, versículo 24 vai continuar. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Versículo 26 finaliza. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo fez uma lista de 2 maneiras de viver. E ele está dizendo que dá para a gente saber quem habita em você. Ou você é o Senhor de você mesmo e que vive para a sua carne, ou tem um Deus que governa a sua vida, que está transformando e refazendo você. E por isso que a Bíblia diz que é o fruto do Espírito. Fruto não é uma coisa que é gerado do dia para a noite. Fruto é um processo gradual, mas também inevitável. Diante dessas listas, não é que o Espírito Santo só produz essas coisas. O Espírito produz muitas outras coisas. Mas é interessante que a Bíblia fala da obras no plural, obras da carne, e fruto no singular do Espírito. Por que por um lado ele fala de obras no plural e agora ele fala de fruto do Espírito no singular? Existem várias explicações, mas o que eu queria que você guardasse é que
nas obras da carne, você não necessariamente cai em todos esses pecados. Mas existem alguns pecados que parece que estão presos na nossa carnalidade. E a gente parece não consegue se libertar deles. E por isso você está atrelado em alguns deles. E alguns desses pecados já destruíram a sua casa. Mas agora o fruto vem no singular. E esse fruto se revela de várias formas. Significa dizer que, voltando lá, versículo 2, por favor, na tela, e 23, por favor, Maria, me ajude aí. Não é que você vai ser forte no amor e fraco na mansidão. Não é que você vai ser bom na amabilidade e pouco no domínio próprio. Não tem como. Isso é um conjunto de uma coisa só. A vida de Cristo sendo formada em você. A semente do Evangelho vai produzir um fruto. E esse fruto é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Portanto, o que Paulo está querendo nos ensinar é que todas essas facetas do fruto serão aplicadas nessa nova vida. Então, o nosso proceder precisa ser coerente com o nosso dizer crer. O que testifica acerca do Deus que a gente crê é o que a nossa vida produz. Eu queria que você guardasse isso. O que testifica do Deus que você diz crer é o que a sua vida produz. Agora tem um detalhe. Não é você quem vai produzir amor. Não é você que vai produzir alegria. Não é você que vai produzir paz. É o Espírito que vai produzir todas essas expressões do caráter de Cristo em você. O teste que Paulo está fazendo para saber se nós de fato conhecemos a Cristo e se o Espírito verdadeiramente habita em nós é se está começando a ter evidências do fruto do Espírito sendo produzido na gente. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Examine você mesmo. E quais são as evidências que mais são reveladas na sua vida hoje? Você tem mais evidências da carne? Ou você tem mais evidências do fruto? Eu queria ler para encerrar João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se você quer produzir muitos frutos, você precisa permanecer em Jesus. Porque quando você está colado em Jesus, sabe o que você produz? Jesus. Se Jesus é a semente que passa a viver na sua vida, quando crescer, sabe o que ele vai mostrar? Cristo. Quando as pessoas olham para nós, como elas nos apresentam? Nós somos conhecidos pelas obras da carne, ou nós somos conhecidos pelo fruto do Espírito? Não adianta você sair daqui essa noite dizendo: eu serei mais paciente, eu vou ser mais amável, eu vou ter domínio próprio. Você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Você precisa primeiro permanecer em Jesus, porque é Jesus quem produz isso em você, não é você mesmo. E aí vai chegar uma determinada situação em que você tinha tudo para explodir como você sempre explodiu. E aí você vai perceber que você não explodiu diante dessa situação.
E aí você vai começar a perceber que o fruto está começando a ser formado em você. Tinha algumas situações que você abria o seu celular e facilmente caía nas imoralidades sexuais. Mas agora você vai perceber que aquilo que você vê no seu celular são outras coisas que não mais da antiga vida que você tinha. E isso são evidências de que o fruto está sendo formado em você. E antigamente você vivia ansioso, preocupado, e qualquer situação desmontava você. Mas agora o domínio próprio está começando a ser formado em você. E situações que antes tiravam a sua paz, agora não tiram, porque a paz está sendo formada em você. E aí você percebe que Cristo está sendo formado em você. E aí Cristo está acontecendo em você. E essa é a maneira mais poderosa de tornar Cristo conhecido. Porque por onde você for, Cristo está indo. Porque o seu viver não é mais vivido para a sua carne, mas é vivido pelo Espírito, para a glória de Deus. E aí você que era uma vida totalmente voltada para si, você vai perceber que agora você esqueceu de si. E você começa a viver para o outro. E agora fazer as coisas para o outro mediante o amor não são mais o peso, porque agora é um prazer, porque Cristo está sendo formado em você. Você consegue ver o fruto do Espírito sendo desenvolvido na sua vida? Os seus relacionamentos são forjados pelo que Cristo está fazendo na sua vida? O segredo em João 15:5 é: se alguém permanece em mim. Eu preciso permanecer em Cristo. Não abra mão do pequeno grupo, mesmo que você esteja diante de uma semana muito desafiadora. Porque assim você está permanecendo, e quando você permanece, o fruto vai ficando evidente. Não abra mão da leitura bíblica, porque você está fortalecendo o Espírito, e quando você permanece, Cristo vai sendo refeito em você. Não abra mão dos seus devocionais e das suas orações, porque é nessas horas que o fruto vai sendo alimentado e ele vai se formando na gente. Agora, se você troca as coisas que Deus tem dado para você, que a igreja tem encorajado você a fazer, para alimentar a carne, significa dizer que o que vai aparecer, quais são as evidências, são todas as obras da carne que já foram citadas. E aí você não sabe dizer para onde que foi a sua paz, você não sabe dizer para onde que foi a sua paciência, porque você simplesmente não tem cultivado isso em Deus. O que vem da transformação de Cristo nas nossas vidas não é algo que eu produzo, mas é algo que eu estou conectado em Deus e que eu recebo dele. E Cristo vai sendo formado em mim. Nós vamos orar. Eu não sei se você já tem plena certeza de que convidou o Espírito Santo a morar em você. Ele te faz a oportunidade de fazer a oração hoje, dando Cristo a habitar na sua vida e fazer a obra que Ele precisa fazer. Por que você tem medo de que Jesus transforme você, se o que Ele tem para você é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Por que você tem medo da transformação que Jesus vem trazer para você? Se você tem medo de ser alguém bitolado, que vive respondendo regras, eu te convido a voltar algumas semanas atrás e ver que Gálatas não ensina isso. Isso não é evangelho. O evangelho traz liberdade. E como é que a gente vive a nossa liberdade? Vivendo para os outros de maneira amorosa. Vamos orar? Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus essa noite e pedir que Ele habite no seu ser e comece a colocar as coisas no lugar, eu queria que você orasse da seguinte forma no seu coração, da maneira mais sincera possível. Senhor Jesus, eu reconheço
que o que tem vivido em mim, habitado em mim, só tem me levado a viver situações de dor, de tragédia, de vazio, de tristeza. E eu quero te pedir perdão por isso. Mas agora, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, para que o Senhor governe o meu viver e o Senhor coloque as coisas no lugar, e que eu possa revelar o Senhor por onde eu for, e que essa nova vida que o Senhor está me chamando para viver seja uma vida em que eu experimente a total liberdade. Obrigado por me dar a oportunidade de recomeçar. Obrigado por me dar a oportunidade de me refazer. E eu entendi que eu não farei isso sozinho, da minha maneira, mas que eu farei isso buscando ao Senhor. Que a minha vida seja vivida para a Tua glória. Se você fez essa oração, eu quero que você saiba que você entregou a sua vida a Jesus hoje. E que a partir de então, Ele mora em você, mediante a sua fé. E você vai começar uma nova vida. E que agora o Espírito Santo de Deus é quem vai conduzir. Não tenha medo dos processos, porque Ele vai começar a revelar todas essas transformações. Continue a viver no Espírito, porque Ele vai preencher você por completo, para a glória dEle. Amém. Convido você a se colocar em pé, para que juntos nós possamos declarar que não existe nada melhor, não existe nada igual, nada que se compare
de Ti, Senhor Jesus.